amigos e amigas dos ferros. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Growth Expert. Se você fosse amigos das bolas, alguma coisa do gênero, ou às vezes amigo do jiu-jitsu, não tem problema. Primeiro porque eu também sou lutador de jiu-jitsu, sou lutador de judô, tive carreira, tá bom? Não se esqueçam. Sardinha foi vice-campeão brasileiro, eu fui vice-campeão sul-americano e fui vice-campeão brasileiro também de jiu-jitsu, vice-campeão sul-americano de judô. Agora para você jogar bola, lutar judô, jiu-jitsu e tudo mais, você precisa do quê? Ferro. Literalmente você precisa de ferro, você precisa de halteres, barras, pesos, sobrecarga, treinamento de força para melhorar. Quem não treina força está fora do esquadro, acaba chegando num campeonato de musculação e pega um campeonato do seu esporte, você pega uma pessoa que tem uma musculatura bem trabalhada, ela tem um diferencial. O levantamento terra é na minha opinião, minha humilde opinião, é o movimento mais completo. Se você perguntar para mim, qual é o movimento mais completo para trabalhar todos os grupos musculares ou a maior parte de grupos musculares que você tem no seu corpo? É o terra. Tem pessoa que fala que é o agachamento. Eu tenho vontade de rir, mas eu não rio em respeito. Então, olha minha cara sério. O terra é melhor, senhor agachamento. Parabéns, o agachamento do caralho. Mas o terra tem mais auxílio de outros grupos musculares que o agachamento não usa. Por exemplo, o agachamento não usa força de bíceps, nem de braquiorradial, nem de braquial. No terra, você precisa deles para segurar a barra. No agachamento, vai apoiado em cima das tuas costas. Os eretores da coluna, no agachamento, são trabalhados porque vai ter uma pressão axial, que é uma pressão axial. Você vai trabalhar? Vai, mas não é a mesma coisa do que a sustentação do pêndulo feita pelo terra, em que os eretores da coluna, os paravertebrais vão ter que estar equilibrados para poder tracionar o peso e levantar. Então tem grupos musculares que são mais trabalhados no terra do que no agachamento. E vai ter ainda a flexão do joelho, que no agachamento é óbvio que é um agachamento. O levantamento terra não é um agachamento terra, mas também trabalha o quadríceps. E também trabalha o glúteo pelo fato de você fazer flexão do quadril. Outra coisa, os sólios, os soliares, os sólios também trabalham no agachamento, porque você começa o movimento com o joelho fletido e essa estabilização também trabalha os sólios. E mais ainda, quando está do meio do movimento para o final, você usa posteriores de coxa. Então o levantamento terra, além do lombar, que é o que mais se usa, o glúteo, o agachamento terra, o levantamento terra é o movimento que mais abrangente, que usa-se mais quantidade de músculo. Vamos lá. Vou fazer uma pegada básica do terra que todo mundo conhece, que é para você aprender a não girar a barra com grande facilidade, porque normalmente o antebraço, inclusive em atletas profissionais, o Colton, por exemplo, ele simplesmente puxou 500 quilos e escapou no final da mão. Por quê? Porque a lombar aguentou. Então, os dedos, os flexores urinário do carpo, flexores do dedo, extensores do dedo, eles são mais fracos do que a lombar. Então, a reforçada da pegada é quando você faz uma para frente e uma para trás. Ou melhor, uma para frente e uma para trás. Por quê? Porque quando você pega assim, na barra, a tendência ela é virar e escapar de assim. E se você pega de assim, ela escapa para cá. Então, você pegando cruzado, você reforça essa pegada. Então eu vou ter mais força para poder tirar o peso do chão. Então aqui, ó, dificilmente vai rodar. Se eu tivesse com as duas numa posição só, assim, ela roda para cá, escapa a mão. Se for para cá, ela roda para cá. Então a pegada cruzada vai trazer um grande benefício para você poder fazer a pegada mais forte, porque normalmente o antebraço é mais fraco do que a lombar, certo? Essa é a primeira coisa. Se estiver usando o strap, tá? Então, passou o strap, pegou o pronado, muito melhor. Não pegue nunca as duas supinadas. Por quê? Inclusive, foi tirado isso do raio de ação.
de alguns campeonatos de powerlifter, justamente porque teve vários rompimentos de bíceps, pelo fato do braço ficar supinado total e a extensão do cotovelo com uma sobrecarga absurda, que é uma sobrecarga para trabalhar lombar, para quadríceps, são músculos gigantescos, e aí rompimento de tendão ou rasgamento de músculo tecido bíceps. Então, quando você fizer as duas pegadas supinadas, tem muito mais risco de ter lesão de bíceps. Então, usou o strap, prona as duas pegadas, que vai ser o mais seguro, e comece o teu movimento. Bom, aqui, a abertura da pegada da mão é basicamente, ó, ombro, cotovelo, pegada. Ó, básico, sólido. Não. Melhor por quê? Porque é mais anatômico. Pode ser feito diferenças para cada atleta tem um seu. Mas aqui, ó, ele vai ficar absolutamente equilibrado. Do lado da panturrilha, a largura das pernas, na mesma largura do joelho, quadril alinhado. Ó, eu estou alinhado para frente. Então eu só prono a pegada e pego ao lado da panturrilha. Vou flexionar o joelho, ó. Flexiono o joelho. Como eu flexionei o joelho, ele automaticamente vai para frente, ó. E aí usa-se a força do quadríceps. Endireitei as costas, cabeça para cima. Pum, terminou. Encaixei atrás. Não precisa fazer isso. Não, é só encaixar. Encaixou, acabou. Vou abaixar. Mesma coisa. Joelho flexionado. Se você não flexionar o joelho, a lombar vai forçar mais e os posteriores de coxa vão forçar mais. Por quê? Dá uma olhada de trás. Se eu fizer com o joelho dobrado, eu usei o quadríceps. Se eu usar o joelho não tão dobrado, o femoral vai puxar como se fosse um stiff. Ele vai impedir eu de cair para frente e eu vou puxar no femoral, que é o stiff tradicional quando nós treinamos perna e nós fazemos o deadlift stiff, que é com os joelhos semi-estendidos. Se for com o joelho semi-dobrado, é o RDL. Só que aí esses dois é um detalhe para outro vídeo. Lembre-se, cintura escapular, rodada para trás, para ter mais estabilidade. E se você rodar ele para frente, vai envergar as tuas costas, ó. Cintura escapular. Vou fazer a pegada de lado para você ver. Cintura escapular plana. Se eu rodar para frente, eu faço cervical. Eu faço uma flexão de cervical. Flexão de cervical no terra, às vezes acontece para bater um recorde. Às vezes um cara mais experiente. Isso acontece invariavelmente, mas não é o mais seguro. Principalmente para você que está aqui com nós no Growth Expert. Então, cintura escapular plana, peito cheio, olhando para cima. Pegada, os pés ligeiramente na largura do seu ombro, pegador, as duas mãos pronadas, ou uma supinada e uma pronada, passou o strap ao lado da panturrilha. Flexiona o joelho, endireita as costas, olha a cintura escapular, ó. E subir. Puf! Vou encaixar. Voltei, ó, flexão. Flexão do joelho. Este é o levantamento terra. E este é mais um truquezinho Growth Expert para vocês. Se inscrevam no canal, porque aqui nós passamos o nosso máximo. Mesmo que seja um movimento mais básico da musculação, um dos mais básicos, para você fazer no seu treino de costas ou no seu treino de básico também. Fechado? Um abraço, até o próximo vídeo.